Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Esse podcast, vou falar pra vocês, está bestcast. Sabe por quê? Esses convidados hoje, não que os outros dias não sejam, né? Mas cada dia a gente se surpreende, assim, com pessoas principalmente que a gente admira, respeita, ama e conhece muito bem, né? E os nossos convidados de hoje são assim, acho que todo mundo ama. À minha direita, ela maravilhosa, olha, minha amiga de longas datas, hein? Melhor nem falar de data. Nem vamos falar o tempo. Leonora Áquila. Adoro! Menina, você sabe que você é uma musa inspiradora pra mim, sempre foi, né? Quando você abre e fala... Como é que você abriu falando o quê? Boa tarde, Brasil! Na televisão. Aqui, boa noite, Brasil! Não, olha a voz dela, a entonação dessa mulher. Boa noite, Brasil! Nossa, meu senhor tem uma voz dessa, gente. Adoro. Obrigada pelo convite. Amo você e amo estar aqui. Obrigada a você. E aqui à minha esquerda, um jornalista daqueles mais competentes que eu conheço, gentil, educado, sempre do bem, Paulo Nunes, gente. Ele sempre arrasa e é um parceiro de longas datas. Boa noite, Nani. Boa noite. Que honra estar aqui ao lado de vocês. É uma grande honra, um grande prazer. E vamos lá, né? Vamos ver se daqui a pouco você vai achar isso, quando a gente começar a te espremer, viu? Pode espremer, pode espremer. Aqui, assim, é bem diferente da TV. Aqui a gente espreme. Não é maravilhosa? Minha parceira, minha sócia, Camila. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje um grande amigo que eu fico ali toda hora, amigo, vem! E aí hoje a gente tem uma honra enorme de estar recebendo. E Léo, que eu já sou super fã. A gente tem muita sorte, porque todas as vezes que a gente traz os nossos convidados, a gente consegue trazer pessoas tão incríveis. E o estudo da trajetória para poder entrevistá-los é a hora que a gente fica mais encantada, né? Mas apaixonada, vamos falar um pouquinho Quanto mais da a vida gente deles? sabe, a gente estuda e a gente vai se apaixonando e vai vendo. Eu fico mega fã de todo mundo. Adoro, gosto sim. Obrigada. Paulo muito Nunes, bom. 124 mil seguidores no Instagram, jornalista, apresentador, ator. Traz notícias sobre a vida dos famosos. Verdade. Ela poderosíssima, Leonora Áquila. Olha só, rainha do TikTok, tá arrasando, hein? Ah, tô 800 arrasando, mil. tô arrasando. 800 mil seguidores ali, meu bem. Já 1 milhão, viu, gente? Olha só. Instagram dela, ela arrasa. 456 mil inscritos. Jornalista, repórter, apresentadora, cantora. E também ela é, olha só, não vou falar isso aqui, não vou falar isso aqui. Também não Tem vou coisa falar proibida isso na aqui. minha ficha? Não podemos também ficar divulgando coisas que estão no passado, né? Não precisa, já foi, né? E começou a ganhar muito dinheiro cantando nas noites paulistanas. Então, fez uma cerimônia maravilhosa. Para 500 Que não convidados. foi o hein? casamento do do ano. ano. Casamento Foi o do casamento ano. de 5 anos. Esse casamento deu o que falar, né? Foi um dos casamentos mais lindos da minha época. E até hoje, eu acompanho bastante cerimônias de casamento. Eu não vi um tão lindo quanto o meu, embora eu seja suspeita para falar, né? Não, a noiva é sempre suspeita, mas também é realista, né? Não, mas houve também uma grande cobertura da imprensa, né? Foi lindo. Deu pra gente E acompanhar. eu já vi outras celebridades que casaram depois de mim e já separaram. Sério? Quanto tempo você tá casada? Fala um pouco do maridão. Eu tô com o Chico há 8 anos. Ele é um querido, é uma graça. Ele é mesmo. Eu digo que quem não gosta do Chico não consegue gostar de mais ninguém nesse mundo, porque é uma pessoa extremamente do bem. Eu tô com ele há 8 anos e tem 6 casados, né? É que a gente ficou 1 ano noivos, 1 ano namorando, então são 8 anos juntos. Como se conheceram? No Facebook. Sério? Não tem aquela cutucar no Facebook? Eu não tenho mais Facebook porque hackearam o meu e deletaram, infelizmente. Com 500 mil pessoas. E eu perdi meu Face. Agora eu tô com um outro novo, começando do zero. Amiga, me ajuda. Léo Áquila Real, que segue lá, gente, pelo amor de Deus. Aí o Chico ficava me cutucando. E eu olhava aquele brutamontes e falava, não, bonito demais, vai dar trabalho, olho verde, musculoso, quero não, esses vão me dar muito trabalho. E fiquei fugindo dele, né? Até que uma amiga em comum, uns 6 meses, até que uma amiga em comum um dia me ligou, a Cissa, ela é radialista também, né? Cissa Manzano. E aí ela é radialista e ela tem aquela voz de locutora. Ela perguntou pra mim, Léo, você está namorando? Já parecia que estava na rádio. Eu falei, amiga, você não está na rádio não, conversa direito. Eu falei, não estou namorando, porque ela a gente tem um amigo em comum e eu gostaria de te apresentar. Ele é apaixonado por você. Aquela voz de locutora. Eu falei, sério? Procurei Chico Campanello. Aí quando eu fui, não liguei uma coisa com a outra.
Desliguei o telefone e fui dar atenção para esse tal Chico Campadello. Aí quando eu procurei no Facebook, falei, esse cara já tá no meu pé há uns 6 meses. Aí por causa dessa Cissa, eu resolvi falar um oi, casei. Olha! Foi. Cissa foi madrinha? Foi. Impossível, não Tá vendo aí? ela não Foi fosse, madrinha, né? lógico. Madrinha, né? O que um oi não faz... Ó, eu Oi, tive aonde como foi que- madrinha ela, a Sônia Sônia Abrão, Abrão. Leão Lobo, Geraldo Luiz, quem mais? A Viviane Araújo. Viviane Araújo. Enfim, eu nem lembro. Um monte, né? Um Mas monte faz de tempo gente. de casada. Foi maravilhoso. Me diga uma coisa, né? Como começou a sua história, assim? A gente sabe que você começou cantando, mas e você na infância? Como foi a sua infância, a sua adolescência? Uma merda. Me conte. Não, falar de infância pra mim é sempre pôr um dedo numa ferida que eu achei que estava cicatrizada e não tá. Mas aí tem uma explicação pra isso, porque eu tive uma infância muito ruim, assim, sem querer ser vítima de nada, pelo amor Sim. de Deus, eu só estou Vitimismo relatando não é os fatos. só- não faz né? parte. Não sou. Se tem uma coisa que eu não sou, é vítima. Aliás, eu sou guerreira, forte até demais para chegar onde eu cheguei. Mas eu não gosto muito da minha infância. Porque eu fui uma criança que sofri muito. Eu era uma criança muito afeminada, mal compreendida, mal acolhida, né? Tanto na escola como no bairro, na rua, em casa, na religião. A criança que era aberração, que ia para o inferno, que estava em pecado. Então, quer dizer, é um massacre para uma criança passar por essas questões sem ser acolhida, sem ter gente preparada, ainda que seja em casa, para saber lidar com essas situações. Na minha época, isso Quantos não anos existia. você tinha? Eu tinha 6, 7 anos, Com né? 7 anos. Bullying, Eu com né? 6 anos de idade, faltava 5 dias para eu fazer 6 anos de idade, eu já saquei que eu era diferente. Você acredita? Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Como foi? Fazia 5 dias para fazer aniversário. Eu ia fazer 6 anos. A minha mãe perguntou o que eu queria ganhar de presente. E eu respondi que queria uma boneca. Essa foi o primeiro choque de realidade que eu tive quando a minha mãe me respondeu: você não pode ter uma boneca porque você não é uma menina. Ali parece que deu um choque na alma. Eu era só uma criança, mas foi tão marcante que eu lembro como se fosse hoje. Nossa. Eu lembro a roupa que eu tava, a roupa que minha mãe tava, eu lembro de tudo. Acabei ganhando um carrinho de boi, não gostei. Nossa, Carrinho de boi. carrinho de boi. Ai, que triste. E pra ter essa convivência, Léo, na família, sabendo que você se via como uma menina, né? Como foi pra você entrar na pré-adolescência, que é uma fase difícil, que é uma época difícil, né, para muitas crianças, ser um adolescente? O que mais Foi muito ruim. Foi muito ruim. Assim, eu tive que começar a criar uma pessoa que não existia lá na essência. Eu tinha que colocar para fora uma pessoa que não estava lá dentro. Eu tinha que representar um menino que eu nunca fui. Brigar Né? com Então si era assim, próprio. era puxão de orelha para falar grosso, sabe? Para ter um jeito de homem, fala que nem homem, joga que nem homem, anda que nem homem. E eu era naturalmente muito afeminada, tanto que eu repeti de ano 3 vezes a primeira série, porque eu não conseguia estudar. Né? Eu não conseguia estudar porque eu tinha uma falta de capacidade de aprendizagem, é porque eu estava sendo torturada. Léo, todos os lados. seus pais te cobravam essa postura? Claro, mas Seu pai, naturalmente. sua mãe? Naturalmente. Não é porque meus pais eram maldosos, ao Sim, contrário. sim. Meus pais me amavam, não queriam Não. que eu fosse homossexual, porque eles não queriam que eu sofresse, né? A minha mãe sempre Sim, falou isso. sim. Tudo que eu fiz foi por ignorância. E, inclusive, eu fiz um evento recentemente do lançamento da minha pré-candidatura a deputada federal e minha mãe, em público, me pediu perdão. Porque ela falou, eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque a primeira reação da minha mãe foi fazer o quê? a Me levar no proteção. médico. É. É verdade. Né? Achando que era Acha que tá doença. protegendo, né? Acha, porque não sabe, né? Por E acha que é ignorar doença? mesmo. Achava que era doença. Minha mãe achava. Nossa. E muitas mães, muitos Sim. pais ainda acham. Ainda Quando acham. não acha que é doença, tem um peso na igreja que faz pensar que é coisa de Satanás, que é Sim. coisa do demônio. Mas para pensar, é só calcular a vida. Eu tinha 5 anos de idade. Como é que pode ser coisa do demônio? Como é que um maldade, né? demônio vai tomar posse do corpo de uma criança de 5 anos de idade? Isso não existe. Uma criança nessa idade não tem maldade nenhuma. É só a essência gritando, saindo pelos poros. Eu era essa criança. E na adolescência? E eu entrei na adolescência tão magoada e machucada quanto, né? Porque desde quando eu me entendo de gente até quando eu fiz 18 anos, eu só apanhava.
Apanhava na escola, apanhava na rua, apanhava no bairro. Aí até que aos 18 anos eu fui apedrejada no Capão Redondo. Sim. O bairro que eu morava, né? Fui criada no Capão Redondo. E nesse apedrejamento foi quando eu dei um grito de liberdade. Então eu digo que aos 18 anos eu nasci de novo, porque eu tive que reunir minha família depois desse apedrejamento e falar, Por que chega. você foi apedrejada? Por ser a bicha do bairro. Só por isso? Só. Você estava andando normal? E eu era a chacota do bairro, né? Então eu Já os sofria... próprios vizinhos ali. Sim, uma molecada, Já né? Molecada, já um bairro faziam muito bullying com violento. você. O meu irmão tinha sido assassinado com 9 tiros na porta da minha casa, Nossa. uns 2 anos antes. Então eu já estava muito amedrontada, eu já venho de uma infância muito dura, com falta dessa compreensão, desse acolhimento. De nenhum lado tinha essa compreensão. Por que seu irmão foi assassinado? Na época se envolveu com droga, com mulher casada. Eu era muito jovem, assim, eu estava muito focada no meu problema, então eu não me atinava muito para isso, só pra né? entender. Acho que se envolveu com drogas lá na época. Naquela época, no Capão Redondo, era muito violento, todo mundo tinha algum convívio com isso, né? Para você ver, a realidade lá era tão dura, que a gente, quando voltava para casa da escola, ou às vezes de ir à padaria e voltar, a gente ficava contando quantos corpos nós pulamos. Nossa. A violência chegava a ser A violência era algo extrema. corriqueiro e normal. Era, pra gente era normal. Né? Olha que triste você ter que normalizar uma coisa dessa. A gente ficava, hoje eu pulei 3 corpos, hoje eu pulei 2, hoje eu só pulei 1 para ir para a escola, entendeu? Então era muito difícil, né? E eu tinha medo de ser a próxima vítima. Né? E o que você fez com esses 18 anos, então, depois que esse fato horrível... Saiu de aconteceu? casa. Nós até temos essa imagem. Então, Saiu você de sabe, casa? então, aos 18 anos, quando eu fui apedrejada, eu fiquei muito machucada no corpo, mas eu já estava machucada na alma. Então, eu cheguei em casa nesse dia da escola, 11h30 da noite, e reuni minha família e falei, olha, eu não vou mais carregar isso sozinha. Eu nunca falei com vocês a respeito disso, mas eu estou fazendo 18 anos e eu sofro desde criança com essa história de que eu sou uma aberração, que eu vou para o inferno, que Deus não me ama, né, e tal. Eu sou homossexual. E aí a casa caiu, né? Porque meu pai não entendia muito bem. Eu tive um irmão que não compreendeu, ficou 10 anos sem falar comigo. 10 anos. 10 anos sem falar comigo por causa disso. Hoje ele me ama profundamente e eu a ele. Somos carne e unha, mas a gente precisou passar por esse inferno primeiro para a gente entender o que era o amor. O inferno está aqui, né? O inferno está aqui, Tá eu posso aqui. te garantir isso. Eu atravessei o inferno. Só que aí eu saí de casa, porque ficou insustentável para mim, né? Ficou muito insustentável. E aí eu saí de casa com uma mão na frente e outra atrás. E no dia seguinte, quando eu estava indo embora, eu passei por essas mesmas pessoas que me apedrejaram. E aí as chacotas continuaram. E eu estava muito magoada, eu estava muito entristecida. E eu olhei para eles e falei, guardem este nome, Léo Áquila, porque vocês ainda vão ouvir falar dele. E essa foi a minha última fala no Capão Redondo. E só que aí eu comecei eu fui viver, fui para a vida. Aos 20 anos eu comecei a virar a Léo Áquila que todo mundo conhece. Porque aí eu comecei a cantar, a fazer shows e tal, fui despontando, fui ganhando projeção nacional através do programa música. Show de Calouros, do Silvio Santos, foi o primeiro programa que me projetou. E cada aparição minha, eu pensava naquela minha fala, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Você acha que isso que deu estímulo, assim, que instigou para falar assim, eu vou ser uma vencedora, eu vou chegar lá, eu quero provar. Eu passei a vida tentando provar as coisas para as pessoas. Você sabe que com 9 anos de idade, quando eu estava extremamente infantil ainda, né? 9 anos de idade, uma criança e muito machucada, eu tive que amadurecer com 9 anos para eu tentar sobreviver. Era uma coisa de sobrevivência mesmo. E aí eu tive uma ideia de ser a melhor aluna da escola. Não só da sala, eu queria ser da escola. Porque eu pensei, se eu brilhar na minha nota na escola, se eu arrasar, as pessoas talvez esqueçam a minha sexualidade, esqueçam esses problemas. E deu certo. Eu brilhei aquele ano, fui a melhor aluna da escola. Isso se repetiu como estratégia de sobrevivência na segunda série, na terceira, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Levei isso para a vida, para os shows, para a Rede TV, que trabalhei tantos anos, para todos os lugares que eu fui. Entrei na faculdade, fiz 3 cursos de faculdade para provar que eu não era burra.
Eu precisava provar para mim mesmo que eu Você não era nunca aquela foi? criança burra. Nunca fui. Eu estava sendo... Sempre extremamente inteligente. Estava sendo massacrada, só isso, né? Massacrada. E aí, na faculdade, eu falei, eu quero ser a melhor aluna da sala. Aí fui fazer uma pós-graduação em política na PUC, fui a melhor aluna daquela turma, porque ser a melhor é só uma estratégia de sobrevivência. Então, onde eu chego, eu quero ser a melhor. Mas não para ser melhor que ninguém, para sobreviver, para que o meu talento Seja respeitada. sobressaia ao preconceito. E hoje, você sente preconceito? Sinto, claro. Por Principalmente que com a a... gente vive nesse mundo cheio de preconceito, Léo? Principalmente você sabe que eu sou uma com a mulher que internet, amo né? esse universo. Você sabe o meu respeito, o meu amor por todos vocês, por todo mundo. A vida inteira, né? E eu, é verdade. eu, dentro da minha vida, tenho 53 anos, eu nunca consegui entender isso. Eu nunca consegui entender o olhar de diferença das pessoas. Eu nunca entendi. Eu, com 17 anos, eu moro no Rio desde os 17, com 15, eu me mudei para o Espírito Santo. Com 16, eu morei no Espírito Santo. Com 17, eu morava no Rio. Eu era a rainha do baile gay no Rio de Janeiro. Sempre rainha. Nani People se chama Nani por minha causa, em homenagem, porque em 89 eu fiz capa da Playboy, musa do verão brasileiro. Incrível. Ali nasceu a Nani People. E eu tenho tanto orgulho de todos vocês, assim, e eu tenho dó das pessoas de não entenderem, assim, e achar que é diferente. Não, pelo contrário, eu vejo, desde que eu te conheço, são muitos anos também, você é sempre educadíssima, super do bem, nossa, muito inteligente, sempre admirável, honesta. E eu acho que eu tenho só dó das pessoas que perderam o tempo de ter sua amizade. Eu tenho pena das pessoas que são preconceituosas, porque quem perde são elas, né? Sim. Às vezes, pelo preconceito, elas perdem a chance de conhecer uma pessoa incrível. A questão é que elas são ignorantes e nós pagamos com a própria vida, porque quantas de nós teve que morrer por causa dessa ignorância? ainda acontece. E ainda morrem, acontece. né, até hoje. Somos o país que mais mata a classe LGBT no mundo, e eu não tenho nenhum orgulho disso. Que triste isso, É né? muito Não- triste. Como se orgulhar disso? É terrível. E como, assim, esse negócio da gente precisar lidar com esse sentimento de sempre precisar ser a melhor para poder ser respeitada, isso gera um peso muito grande. É uma responsabilidade, é difícil caminhar assim, É né? difícil, Porque é cansativo e é pesado. já é difícil ser competente. Ser 3 vezes mais competente é muito complicado, né? Mas não tem outro caminho. Para mim virou natural, inclusive. Hoje né? é natural. Hoje Você é natural. consegue lidar com isso de uma forma tranquila? Eu não só lido com isso, como eu administro muito bem. Normalmente, vou te dizer isso com toda humildade, sem nenhuma arrogância. Normalmente, eu sou a melhor no que me proponho a fazer. E as pessoas percebem isso. Talvez por isso eu ainda esteja viva aos 52, num mundo onde a estimativa, né, a expectativa de vida de uma mulher trans é 35, 34, 35 anos, eu estou com 52, portanto eu sou uma resistência em pessoa. Eu sobrevivi, né, com todos os preconceitos eu sobrevivi. O problema é que eu também levo muita martelada, porque prego que se destaca leva martelada. É o que mais apoia. Então, eu sou a comissão de frente de um preconceito gigante e eu tenho que ter muita calma e sabedoria para lidar com isso, porque eu também não posso manchar a história de toda uma classe. Léo, você deixou a TV para entrar na política. A gente Sim. estava conversando um pouco aqui nos bastidores e você me falou o motivo e eu achei assim muito plausível e é por isso que eu novamente volto a te perguntar por que deixar a TV para entrar para a política. É uma questão muito nobre da minha parte, inclusive, porque a televisão para mim era uma zona de conforto, né? Eu estava ali pagando de celebridade, na zona de conforto, cuidando do meu, muita foto, muito glamour, porque a gente é uma profissão glamurosa, bajulada. Só que enquanto eu estou ali resguardada naquela bolha, tem toda uma classe, uma geração e crianças que vão ser as próximas Léo Áquilas, que vão sofrer tudo que eu sofri. E eu todo dia me perguntando o que eu vou fazer com essa oportunidade, com essa voz que eu adquiri. Eu não posso ficar aqui. Eu já conquistei na televisão tudo que eu queria. Para mim estava bom, eu já estava satisfeita, eu já estava até cansada daquilo, entendeu? Falei, não, eu preciso usar todos esses anos de televisão, toda essa história que eu construí, todas essas faculdades que eu fiz, essa maturidade, eu estudei política. Então, eu posso ser uma potência política, eu posso ter uma voz forte. E aí eu resolvi que eu já tinha conquistado o que eu queria e que eu poderia agora ajudar outras pessoas. E virou uma missão para mim. Eu tatuei no meu braço essa frase, ó. Decidi amar você.
isso aqui é o meu compromisso de missão de vida. É a minha versão de ame o seu próximo, mas ame de verdade. Faça alguma coisa, não amar superficialmente, amar incondicionalmente, que é o que Madre Teresa de Calcutá pedia, né? Ela falava assim, as pessoas boas merecem seu amor, as pessoas más precisam do seu amor. Necessitam mais ainda, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sempre fui, desde criança. Uma criança muito dócil, muito carinhosa. E eu cresci assim. E mesmo com todas as pedradas que levei, não me revoltei. E com essas mesmas pedras, eu construí meu castelo. E neste castelo, mediante este castelo, a gente tem que falar que surgiu um príncipe, né? Surgiu um príncipe. Surgiu um príncipe, vamos lá. Temos filhos, Léo. Eu tenho dois meninos. Dois meninos, né? eu sei. Qual a idade que eles estão? Porque aqui, como as amigas das antigas, gente, a gente sabe de todo um pequenininho, né? Meus filhos têm 26 anos, um acabou de casar, que é o Vitor, que é meu filho biológico, né, que eu tenho um adotivo e um biológico. O meu filho biológico acabou de casar e vai ser pai. Você vai ser vovó. Você é avó. Eu nunca contei isso pra ninguém, pode pôr exclusivo na tela. exclusivo. Legal! Léo E como é que tá Acla, esse sentimento? Não Será, sei, tá vó? confuso, porque eu me sinto tão novinha. Olha, amiga, nossos filhos têm a mesma idade, né? Você não é avó ainda? Mas não. Demorou, Não, eu deixei hein? pra você ser primeiro. Pode providenciar o É que seu, a porque o meu Manasha- já tá vindo. Então, a Manasha tem 26, né? A Manasha em setembro faz 27, a Moira tem 12. Pois e é. esse lado quando você teve o filho, foi uma surpresa? Você namorou uma mulher? Mais um desafio. Ficou muito tempo? Como foi isso pra desejo. você? Eu entrei para a igreja para tentar me livrar do meu pecado, que era ser uma mulher trans, né? Você Que sentiu isso em algum momento? Estou pecando? não, mas as pessoas colocavam isso Colocava na na cabeça da cabeça, gente como lavagem cerebral. Mas Até aí, hoje. mas você sabe que aconteceu uma coisa fascinante e eu agradeço a igreja. Porque a mesma igreja que me condenou, na mesma igreja eu descobri que não tinha nada de errado em mim. Aí eu me assumi mulher. E aí eu fui feliz. Só que nesse período eu queria provar para a igreja que eu estava liberta, né? O que eu fiz? Um filho. E aí, como foi esse relacionamento? Eu não teve um relacionamento, teve uma transa. É só, você É, tivesse tido... eu só queria mostrar para a igreja que eu era houve um fértil. apoio, né? Poderia. Eu, por um acaso, né? A gente acabou Caramba. conhecendo, né? Sim. Que a tia dela Aham. ficou muito tempo comigo, trabalhou muito tempo comigo. Então eu falava assim, mas o Léo é pai naquela época. É. Eu falava, mas como o Léo é pai? É mãe. Não, Nani, não é dona Nani. Brigava lá em casa, tá? Porque a tia, né, dela ficava lá em casa. Não, é que... Sim, tem 2 filhos, é responsabilidade sim. Eu falei assim, mas ele é ótimo pai, não é? Aí ficava sempre aquela briga. É pai sim, é da minha sobrinha. Não. A tia em É, casa, você lembra? Lembro. Eu não lembrava disso, mulher. Mas era a tia dela, meu bem. Trabalhava pra mim há muitos anos. Tinha aquela discussão se é pai, se é mãe. Era Até hoje pai eu ou era me mãe, meu pergunto. Deus? Era uma discussão. Eu falei, na época que foi pai. É, claro. Pai. O meu filho outro dia me perguntou, mas afinal de contas, você é meu pai ou minha mãe? Eu falei, olha, tem uma coisa que nada muda. Eu fiz você. E é o que importa. A nossa relação tem que ser respeitosa e de amor, porque foi assim que eu te ensinei, que você tem que respeitar todas as pessoas, inclusive aqui dentro de casa, né? Se você trabalhar esse amor e essa respeitabilidade, não importa o que a pessoa foi ou é, você tem que amar essa pessoa, seja ela quem for. E a gente trabalha essa relação de amor de uma maneira muito linda. Eles não me chamam nem de pai nem de mãe, me chamam de Léo. O E é mais muito novo lindo. tem quantos anos? Eles têm a mesma idade. Ah, os dois têm a mesma idade. E a gente tem uma relação incrível. Meus filhos são 2 luzes nesse mundo. Meu filho fez uma festa de casamento deslumbrante. Eu estava lá bem feminina, maravilhosa, mãe total, assim. Mãe total, mãe do noivo. Mas meu filho é muito lindo, sim, os dois me Mas agora eu respeitam. quero saber, como Léo, mulher. será que é uma boa sogra? Porque tem isso, né? Aquela coisa, né? Sogra. Eu acho que eu sou Parece porque eu sou ausente. Só é boa Ausente. Porque minha vida é tão corrida e o relacionamento deles é tão novo que eu não tive tempo de conviver com ela. E as poucas vezes que nós nos vimos foi num almoço delicioso, passamos o Natal juntas. Então, eu acho que eu sou uma ótima Cada sogra. encontro é muito bom. Eu acho que eu sou uma ótima sogra, só que ela não sabe disso ainda. Não, olha a sogra. Porque ela não teve tempo. Ela só não sabe o quão brava eu sou.
Então, Você é muito Sou, brava. sou muito brava, sempre fui. Muito rigorosa. Então, é isso que eu ia falar. Brava ou rigorosa? As duas coisas. Eita. As duas É, coisas. eu sou então percebeu, brava. né? Por isso que a Nora tá meio, né, pra cá, um pouquinho mais depois virar vovó. Eu sou muito correta, Mas então. vai mudar, meu bem, o sentimento aí, viu? Eu quero ser aquela avó que estraga o neto. Então, vai virar vovó. Mas eu acho que eu tenho medo de ser aquela avó brava, porque é a minha personalidade. Porque eu sempre fui muito cobrada e sempre cobrei muito de mim. Então eu quero que as pessoas. Sabe aquela coisa que eu tenho de querer mostrar que eu sou certa, correta, honesta, digna? Eu quero que todo mundo ao meu redor seja assim. O Chico pisa quadradinho comigo, filho. Não pode ter um peido fora da bacia. Nossa, Não, gera não pode. cobrança, então. De sou- quantos meses a gravidez? Já. Tá de 3 meses. Ai, comecinho. Tá de 3 meses. E aí eu acho que eu vou exigir do meu neto que ele seja tão bom quanto eu acho que eu fui, entendeu? Já tá pegando no pé, hein? Já tá, Nossa já. senhora, Já essa tá avó ali é na- brava, hein? Eu sou brava. Eu sou Cuidado brava. Eu sou pra não brava com o pular. Chico. Então, mas cuidado pra não pular pra outra avó, hein? Depois você ficar com ciúmes, hein? Mas você sabe que o Chico fala assim pra mim, às vezes eu tô administrando o relacionamento, aí o Chico para e fala assim, vida, você é muito brava, relaxa. Aí eu percebo que eu tô exagerando, sabe? Mas é porque eu quero as coisas corretas. Eu sou brava com Você os... consegue ter esse momento, mesmo sendo tão rígida, mesmo sendo tão correta, esse momento de, opa, peraí, agora eu vou desarmar geral e vou relaxar. Sim, eu tento me policiar, porque eu sou rígida com os meus funcionários, eu sou rígida com todo mundo, com a minha família, com os meus irmãos, Assim foi com os filhos. com os filhos. Eu sou extremamente Isso, ao rígida, mas mesmo eu sou tempo- muito amorosa, porque eu sou justa. Mas- eu acho que o mais legal em mim é ser Também justa. te gera Vamos muita virar um- frustração, Tá, né? mas vamos virar um pouquinho pro lado de cá, que você Ai. não vai escapar também É, não, querido. pinga lá Não, agora. Pingar pro lado de cá. Paulo Nunes, baiano, maravilhoso, jornalista, sofreu muito preconceito, foi muito difícil, essa coisa de ser artista. Na Bahia, claro. artista não tem muito isso, mas a Não, família... tem sim, também? tem. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos de idade. E aí eu ia estudar teatro, e aí eu tinha que falar lá pro meu pai que eu ia jogar futebol, que era todo sábado à tarde, eu ia estudar teatro. E aí tinha que falar, né? Tinha que esconder, não, tô indo jogar futebol. Por quê? Na Bahia, interior Futebol da aceita. Bahia, Pro você fazer futebol teatro, podia. você estudar teatro. preconceito. É, claro, é coisa de viado, é coisa né? Aquela época que eu falo 25 anos atrás, né? Como ainda é encarado até hoje, né? Muita gente, aquele preconceito, o cara faz balé, o cara faz algo, alguém faz algo diferente da sociedade, gera aí o preconceito e gera o bullying. Então aí eu comecei a fazer teatro com 14 anos, estudei teatro. Aos 15 eu perdi o meu pai. E aí eu tive que dar um tempo no teatro, porque teatro, né, Relação. não dá dinheiro. Sabe né? bem, Não dá relação. dinheiro. E aí eu fui fazer outras coisas, né, outros trabalhos. Claro, continuei estudando, minha mãe criou a gente super bem, né? Eu tenho mais 2 irmãos, mas aí eu fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar de embalador de supermercado. Chuta quanto tempo eu durei no trabalho. 10 dias. dias. Estão Foi alinhadas. só o tempo. Deu. Foi assim, a pessoa foi fazer a feira, né? Fez uma feira grande, enorme, e colocava no carrinho, né? As sacolas no carrinho. Sim. E aí eu tinha que pegar o carrinho e levar até o carro da pessoa. E no tempo a estrada era de Buraco, cheio de buraco. paralelepípedo, lembra? Sim. E Não, mas aí na minha o época ca- não, nessa geração não é minha. E aí o carrinho de. E vai eu, né? Fazendo força, ainda magrinho, coitado. O meu apelido era Harry Potter no supermercado. Só o couro e osso, branco, de óculos, e só o couro e osso, né? Lá vai eu levar As o compras. carrinho de compras Cheio, da né? mulher, cheio, Cartão lotado. de mês logo, Pra né? colocar no carro, porque tinha que colocar no carro, levar até o carro. O carrinho virou, né? Eu lembro que foi azeite doce, foi Ovos, chocolate. leite de coco, tudo, quebrou tudo. Pronto. Demitido no Foi mesmo dia. demitido no mesmo dia. Eu falei, não. Mesmo dia, perdeu. Mesmo dia, gente. E dia. aí eu falei, não, foram 10 dias, realmente. Foram Fiquei 10 dois- dias, Fiquei 10 olha. dias trabalhando. E aí eu cheguei em casa, já viu, né? E aí, quando você decidiu entrar no jornalismo, estudar, fazer Então, jornalismo? e aí fui ainda, né, ainda segui ainda trabalhando, trabalhei como numa loja de utensílios de casa, como vendedor, trabalhei em lojas de roupa, trabalhei bastante, mas também não deixei de estudar. Continuei
né, levando os estudos à frente. E aí, foi aí que veio, eu falei, gente, fazer artes cênicas não vai rolar. Porque na Bahia, artes cênicas, tal, não desmerecendo, mas Nossa, assim, todo baiano é artista, né, não é reconhecido. Você não tem ali aquela remuneração certa, né? Você não vai ali certo que você vai ganhar dinheiro, porque não vai. E aí eu falei, bom, o que mais que eu posso fazer? Eu sou muito conversador, gosto muito de conversar, gosto muito de conhecer as pessoas, gosto muito de saber da história das pessoas. Falei, vou fazer jornalismo. E aí eu fui fazer jornalismo, fiz jornalismo, mas ao mesmo tempo que eu fazia jornalismo à noite, eu, aos finais de semana, eu fazia teatro, fiz muito teatro infantil. Não dá. Fiquei em cartaz em Salvador durante Potter. um longo tempo, né? Harry Potter, Com a você peça que aceitou esse chama... personagem, não? Não cheguei a fazer. Peça infantil fazia Peter Pan, fazia Chapeuzinho Vermelho. Você era Chapeuzinho Vermelho? Não, eu era o caçador. Chapeuzinho Vermelho. Ué, não sei, teatro a gente faz tudo. Eu já fiz Claro, tanta coisa claro. no teatro. Ainda mais infantil ainda, que falta um ator, você tem que fazer, além do Lobo Mau, você vai fazer o Caçador, você vai... Loucura, mas serve serviu de aprendizado para ter uma desenvoltura, né, e tudo. Segui como ator, fiz comerciais, fiz muita coisa na Bahia, cheguei a trabalhar lá na Record da Bahia, na TV Itapuã, um período, foi bastante legal. Trabalhei também no site Bahia, que é o da Rede Globo, que é da TV Bahia, lá de Salvador. E aí, né, depois de um bom tempo na Bahia, eu cheguei a São Paulo, né? Cheguei onde estou. Estou aqui há 6 anos. Comecei estudando também, né? Fui me aprofundar aí no lance de apresentação, locução. É lógico que a pessoa não tem voz de locutor, né? Mas eu fiz o curso de locutor. Mas é aquela coisa que a Léo sente que ser a melhor por ter sofrido de uma forma, eu de outra forma, né? Como ser visto como um baiano, como nordestino e tal. Em São Paulo não é tão fácil você chegar em certos lugares e dizer que é nordestino e tal. Então aí é que tá esse lance de... Sofreu preconceito em São Paulo? Não. Qual foi a maior Assim, dificuldade? eu acho que preconceito não. Tem aquela coisa velada, aquela brincadeirinha, é baiano. Aí eu já pergunto logo, não, por que baiano? Não tô entendendo qual é a diferença, por quê? É coisa de baiano. O que é coisa de baiano? Porque fala, coisa de mineiro. Uai. Né? E assim, qual o então problema? eu ouvi muito, eu ouvi bastante, é coisa de baiano, é coisa de mineiro, porque eu nasci em Vitória da Conquista e fica na divisa com Minas Gerais. Vitória da Conquista ali na divisa com o norte de Minas. Então fica aquela coisa meio oxente, meio uai. Eu tenho essa coisa. Fui fazer fono, fiz bastante coisa para diminuir o sotaque, né? Tudo isso. E quando começou a ser colunista da vida dos famosos? Que esse é o foco dele. Ele sabe tudo da vida dos famosos. Então, essa chance quem deu, eu vou dizer aqui, logicamente que foi você, né? No seu programa. Foi daí que surgiu a ideia de poder ser colunista, né, social e falar sobre a vida das celebridades na roda de fofoca. Lá não fazemos fofoca não, apenas compartilhamos informações da exatamente, vida alheia. E foi daí que eu vi uma oportunidade na TV surgindo, né? Eu falei, não, eu posso ir por esse caminho. E foi daí que começou a surgir, né, as novas oportunidades na TV e tudo. Com você sempre, né? Já há 5 anos, eu acho. Né? Eu tô lá com você na Rede Brasil. Nesse tempo todo aí, você tem algum babado da Léo? Que eu não saiba, será? Ai, vixe, tem vários, melhor você hein? não falar, não. Léo, eu tenho uma que eu queria saber assim. Lógico, você pode falar ou não pode falar. Cuidado com o que você vai perguntar, porque eu respondo, hein? Não é nada demais. Mas assim, ficou uma coisa assim. Você processou o Dudu Camargo ou não processou? Por causa daquela brincadeira... Que, aliás, foi uma brincadeira muito sem graça que ele fez durante o programa no SBT,
o Domingo Legal. O Celso Portiolli. Você chegou a levar ali ao final mesmo? Chegou a ter processo, a tudo, ou não? Ficou só O que aquela... eu precisava, na verdade, era fazer barulho para que outras brincadeiras, para que outros engraçadinhos Não daquela houvesse, né? estirpe não se manifestassem mais, né? Sim. Então, se fosse preciso processar, eu teria processado em nome da causa. Não por ser o Dudu e tal, assim, não é nada pessoal. Sim. Era só para mostrar para as pessoas que travesti não é bagunça não, gente. Peraí, não é assim que funciona. Né? Vai sambar na minha cara 11 horas da manhã num programa ao vivo, para quem não sabe o que aconteceu. No Ele perguntou da minha domingo, genitália, cara. domingo 11 horas da manhã, num programa ao vivo. Pegou pesadíssimo. A família tradicional brasileira assistindo aquilo, eu fiquei, meu Deus, e agora? Né? Perguntou se eu tinha ou não tinha, sabe essas coisas? Super desagradável. Enfim, mas como a própria internet já fez o barulho necessário, e eu estava, na época, no programa da Sônia Abrão trabalhando, e a gente deu essa repercussão direito de resposta, necessária, né? então, para mim já valeu, mais que o processo. Então, eu não processei, não. Eu acho que já tem outras pessoas processando ele. Tem algumas pessoas, né? Porque, assim, não só teve só este caso com você. Ele tem alguns outros casos aí sérios, né? Aí lá vem eu, fofoca de novo. Mas não era isso que você ia perguntar. Você falou que ia cantar? Mas aí já é da infância, já. Aí já Fala. não é tão infância também, que eu também não vou dizer que cara... Criança. Não, é que a Léo teve... já tô ficando sem graça aqui já. A Léo teve um período que ela trabalhou com a Mara Maravilha. E ela... Foi meu primeiro emprego na televisão. Ele quer falar do primeiro emprego. Tô ficando já vermelho. E ela era o robô Léo, na época, né? o robô Léo. É Robô verdade. Léo. Foi o robô da E Mara. aí tinha a musiquinha, né? Vem. Vem que eu vou te programar dentro da telinha pra você ficar. A Mara cantava, era muito Calma, e aí tinha todo, né? Todo eu era um robozinho, era muito legal. A criançada pirava naquilo. Nossa, era demais. Foi cara, incrível, era foi demais. uma época boa. E teve outra época muito bacana da Léo na TV, que eu acompanhei também muito. Foi o Noite Afora, né? Com a Monique Evans, que ela fazia Fiquei reportagens 3 anos naquele programa. incríveis. A Léo fazia reportagens incríveis, fazia Sempre cobertura das paradas, fazia muita coisa interessante. Eu tinha vários quadros, né? Era um programa diário, eu achei que era Era. super difícil. Eu tinha 3, 4 quadros, eu tinha que gravar para todos. E entrava todos no mesmo dia, assim, era uma loucura. Eu trabalhava feito uma doida. Léo, você acha que rola essa rixa, essa ciumeira no universo LGBTQIA+, ou hoje tá mais tranquilo? Eu acho que a gente tem melhorado. Porque mas, tem umas pessoas que nós sim, conhecemos no nosso meio que não defendem, que não compram assim a briga, Não bandeira, levanta a não bandeira, defende, né? não levanta a bandeira. Que falou, não vou levantar, Nani, porque rola entre a gente lá muita briga, muito isso, muito aquilo. Isso é verdade? Na verdade, eu acho que é um problema geracional que a gente está começando a superar. Eu acho que está melhorando muito. E eu tenho sentido isso nas ruas, né? Por exemplo, nas minhas primeiras campanhas políticas, eu mal podia contar com os gays. Porque era uma desunião incrível, assim. E a mulher trans, ela sempre foi considerada um ser inferior pela classe. Pelo menos naquela época. Hoje, com o advindo da internet, com essa militância que vem trazendo mulheres trans à frente de muitas questões, parece que a coisa está melhorando. Mas ainda tem muita inveja. Ficou, na internet, principalmente, ficou muito evidente com o caso do Pedro HMC. Sim. Né? E com tudo isso que envolveu... Do Põe na Roda. Né? Que ele se matou, né? Que o marido dele, Paulo. um trans, né, se matou depois do vídeo. E nem é sobre o fato em si. Foi sobre os comentários que vieram... Maldosos. Né? Depois do das pessoal críticas. LGBT, né? Que foi pra cima mesmo, e falando coisas de baixo calão. Mas você sabe, eu falei, e assim, gente, olha, a maldade Em muito 1800, teve um pensador político francês, eu li esse livro na minha pós-graduação, e ele falava, olha, o cara estava em 1800, muito à frente do seu tempo. O que ele dizia? O código não vota no código. O cara estava em 1800 falando isso. O que ele queria dizer? Preto não vota em preto, pobre não vota em pobre, mulher não vota em mulher, gay não vota em gay. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, bom, para eu avançar politicamente, pelo menos, eu tenho que ter outras bandeiras que não só a classe LGBT. E aí, quando eu me assumi mulher trans, eu estava apta a defender a mulher, a entrar. Eu estou nesse guarda-chuva feminino, é onde eu me sinto acolhida, né, respeitada, ninguém me assedia, porque no mundo masculino eu sou muito assediada.
Nesse mundo feminino, não. Aqui eu me sinto realmente É o nosso protegida. universo. Eu me sinto protegida. Aí eu peguei essa bandeira da mulher logo da educação, porque não tem como defender a mulher se eu não defender o filho, né? E me diga uma coisa, e a sua experiência de trabalhar com o Tami? Uma das melhores que eu já tive na vida, talvez a decisão mais sábia que eu já tomei. Foi muito difícil, porque eu estava no programa da Sônia Abrão, estava no ar, quando o Tami me convidou para ser coordenadora do Mas gabinete. você fez uma campanha tão linda, você ajudou Foi. tanto a campanha dele. Ajudei. Peguei mesmo sei. pela É mão. verdade. Eu dei Você o apoiou sangue, muito, dei você o apoiou sangue muito. pela campanha dele. Mas você sabe que quando eu me comprometi com a campanha dele, a primeira coisa que eu falei pro Tami foi, ele perguntou para mim, mas o que você quer em troca? Porque ninguém faz nada por ninguém. Eu falei, eu só quero que você seja honesto, meu representante. Não quero nada de você. Tanto que eu trabalhei meses na campanha do Tami, nunca aceitei um centavo dele. Até meu almoço, eu faria questão de pagar. Porque eu falei, não, eu não quero nada, eu só quero que você seja honesto, me represente. Só que quando ele assumiu, que ele foi montar o gabinete, eu tinha oferecido para ele alguns projetos que tinham sido meus. Inclusive um que foi aprovado agora, que é da inteligência emocional nas escolas como disciplina obrigatória. E foi aprovado, é um projeto meu que a gente readecou e ele apresentou com muita competência, defendeu com muita competência e por isso foi aprovado. Mérito do Tami. Fiquei muito feliz. Criação sua. Sim, mas eu fiz na faculdade, como trabalho de faculdade, em 2008 esse projeto. E foi... Tá Foi bem, seu TCC, né? Foi seu meu TCC. Foi meu TCC na Bem avante faculdade. no tempo também, né? Sim, porque eu pensei lá na frente. Verdade. Mas para mim, em 2008, aquilo era só um delírio. Hoje não é mais. Hoje é uma realidade. É uma lei em São Paulo. E que vai começar a valer em 2023. Nossa. E é uma coisa que só era um delírio da minha cabeça. Tami comprou a briga comigo, a gente fortaleceu o projeto, ele apresentou e foi aprovado. Então, eu estou vendo que eu estou no caminho certo. Tudo isso vem me mostrando claramente qual é a minha missão. E eu estou muito focada nisso. Por isso que eu estou... você sabe que quando eu entrevistei meu motorista, ele me falou... Na entrevista dele, ele me falou uma coisa que eu falei... É isso. Eu falei para ele assim... Hoje você é o quê? Ele falou, eu sou músico. Eu falei, mas por que você não vive de música? E ele me respondeu, porque música não dá para você molhar o pé, você tem que mergulhar. Nossa. Política é isso. E eu estava sempre com o pé lá, um pé cá. Sempre com o pé na política, e desde 2002, e um pé na TV. Um pé na política, um pé na TV. Porque eu não vivia de política, eu vivia da televisão, dos shows, dos palcos. Mas, como artista, eu só sou formadora de opinião. Se eu quisesse uma mudança na sociedade, e ela está vindo através desse projeto meu e do Tami, se eu quisesse uma mudança, de fato, eu tinha que ser política. Por isso que eu fui estudar política, para entender como fazer isso. E eu aprendi. E estudando política, hoje você enxerga que a nossa sociedade está preparada para novas mudanças, está preparada para um país melhor, que é o que nós estamos buscando? Eu acho que a gente está passando por uma transformação. Né? E sabe quando você detecta um cravo que você tem que espremer para ele sair e dói? A gente está nesse momento. Vai ser dolorido. A gente está passando por uma transformação grande e a classe LGBT sente isso como ninguém. Porque, lembra que eu falei no começo da nossa conversa que prego que se destaca leva martelada? Por que os gays hoje em dia estão sofrendo muito hoje? Né? Eu já te respondo, mas por que os gays hoje sofrem muito? Porque nós conseguimos destaque. A parada LGBT tem 4 milhões de pessoas na rua, nós conseguimos esse destaque. Prego que se destaca, leva martelada. Então, a gente sofre as consequências desse destaque também. Por isso que nós somos hoje muito mais maltratados do que antes. Mas é um número muito grande, né, Léo? Mas que não se une o suficiente. Mas não se une. É igual nós mulheres. 53% do eleitorado do país é de mulheres. E mulheres são poucas mulheres. Poucas no poder. No poder. Né? Tem muitas candidaturas, muitas mulheres que vão, mas ali a gente já sabe muito tempo se passou e a gente analisou muito só cota. Fomos taxada há muito tempo por cota só. Não para assumir mesmo as cadeiras. Isso incomoda nós achavam mulheres. que as mulheres não eram capazes, né? Mas você perguntou se tem muitos candidatos LGBT. Não tem o suficiente ainda, nós precisamos mais. O primeiro trabalho que eu fiz de 2002 para cá foi... Você sabe que em 2002 eu era a única pessoa da classe LGBT candidata. Única. E aí eu saí plantando essa semente. No Brasil inteiro eu viajava fazendo shows, eu ia sempre um dia antes para conversar com pessoas que têm destaque na cidade e falava, você tem que se candidatar. Mesmo que você perca, você tem que se candidatar. 8 anos depois, estava explodindo de gente candidata no Brasil inteiro.
Né? E hoje nós já temos muitas pessoas eleitas. Nós temos o Márcio, que é um vereador de Mauá, que carinhosamente eu vou dizer que é uma bichona louca, que eu amo, porque é um fofo, um querido, no bom sentido, pelo amor de Deus, que senão daqui a pouco sou cancelada também, mas ele mesmo se classifica assim. E ele é muito amado na cidade. Ele foi uma dessas pessoas. Eu estava na parada LGBTQIA+, de Mauá, em cima do caminhão, aquele monte de gay, todo mundo pulando, e trans, e drag, todo mundo aquela festa. De lá, olha como eu tenho o dedo bom. De lá de cima eu olhei para ele e falei assim, você de camisa rosa, você tem que se candidatar, você precisa se envolver. Ele foi eleito. Que massa. Então, quer dizer, a gente vai plantando isso. Quando as pessoas falam assim para mim, você já foi candidata, mas você perdeu. Não perdi nada. Não. Eu vim construindo uma história e vim construindo a história de outras pessoas e de toda a classe. Eu acho que tem que ter só essa tá união, ganhando. né? Igual nós mulheres. Nós lutamos pela mesma coisa, né? Sim, mas Pra precisa nós se mulheres- unir. Olha, com 4 milhões de pessoas na parada LGBT, quantos deputados nós elegeríamos? A gente teria uma bancada fortíssima. Mas quem está se fortalecendo é a classe mais opressora, que é a bancada evangélica. Porque eles não são cristãos, eles são evangélicos. O cristão é maravilhoso, o cristão é amoroso por natureza, o cristão é compreensível, é acolhedor, o cristão de verdade. Mas o crente, não, é muito complicado. E eles estão crescendo, né? Quanto mais eles crescem, mais oprimidos nós somos. Porque crente no Brasil não é oprimido, é opressor. E me diga uma coisa, e para sua felicidade maior assim hoje, você sonha, você fantasia, você pretende nesse casamento com o Chico, você visualiza, você tem sonho de ser mãe novamente? Deus me A livre. visão? Deus me Mas livre. por muito tempo foi, né? Não, mas Teve não- Eu acho que a Ué, Léo. adoção é eu tão acho lindo, que, né? Não, eu acho que a Léo sonha em ser a presidente do Brasil. Isso é fato. Olha lá, Em tá 2011, eu dei uma entrevista falando que seria presidente do Brasil. Em 2012, o Brito Júnior, num programa à tarde na TV Record. Eu tinha acabado de sair da Fazenda, eu fiz a Fazenda 5. Sim. Fui até a final, que a Viviane Araújo Ficou em ganhou. terceira- ficou a Fiquei em terceira terceiro colocada. lugar. E aí eu tinha acabado de sair, estava naquela semana de entrevistas e tal, aí tinha um Léo Aquila responde coisas polêmicas. Aí estava lá uma das questões que o Brito Júnior e a Tiziane Pinheiro me É perguntaram o melhor que da é. tarde. Melhor da tarde. Léo, você disse que pretende ser presidente do Brasil. A pergunta era, você acha que o Brasil está preparado para ter uma mulher trans como você presidente? E a minha resposta, não, mas eu vou preparar o Brasil para isso. Nossa. A gente chega lá. Né? É uma mulher incrível, né? Gente, nós precisamos de mulheres. Não, e assim, você era uma apresentadora, uma cantora, e aí, assim, já tinha passado uma situação, assim, de ser metralhada, Sim. e aí você entrou para a política, e a mistura desses universos é bastante difícil também, né? Então, assim, não é... Eu acho que, assim, entrar para a política, você já é metralhado de alguma forma. Sim. E aí você estar na política e misturar esses dois universos é outro desafio tamanho do mundo. Essa transição, esse momento, como foi? Eu estou exatamente nessa transição, porque que são 2 anos para a história? E tem 2 anos que eu tomei a decisão de não ser mais a Léo Aquila artista. Né? Eu sou agora, de 2 anos para cá, desde a campanha do Tami, eu sou a Léo Aquila política. E ali eu me descobri. Em 28 anos como artista, eu não consegui mudar nada. Em 1 ano e meio na política com o Tami, nós já temos um projeto nosso importantíssimo, revolucionário, aprovado. Porque quem garante que daqui 30 anos, essa inteligência emocional nas escolas que a gente está colocando agora, não seja o que vai salvar o Salvar país? muita gente. Vai salvar muitas vidas. E eu quero ser lembrada por isso. Eu não quero ser lembrada pelo brilho que trago na roupa, pela música. Eu quero ser lembrada por isso. A mulher trans que revolucionou um país. Essa sou Sofre eu. preconceito entre as mulheres? Ou nunca sofreu? Você adora esse universo feminino? É respeitado por todas? Olha, eu te digo que eu sofri muito preconceito na vida, mas não de mulheres. Eu sou muito acolhida. É por isso que a mulher virou minha prioridade de vida. Porque pode haver uma competição entre as mulheres que são cis, né? Que essa mulher cis é a mulher que nasceu mulher. Eu virei uma mulher, eu me assumi uma mulher. Porque não virar, ninguém vira nada. Eu sempre fui, eu me assumi essa mulher. Agora, sabe qual é a diferença gritante? Nós somos iguais nesse universo feminino. Sim. Mas nós somos diferentes porque todo mundo é diferente um do outro. Sim. Mas tem uma diferença muito gritante em nós. Vocês nasceram mulheres, para vocês é uma coisa natural. Eu tive que brigar com o mundo para ser mulher.
Então eu dou muito valor à mulher por causa disso. Todo dia de manhã, quando eu levanto de manhã, que eu olho no espelho, que eu... Ai, eu sou mulher, graças a Deus. Porque às vezes você sonha que não tem mais nada disso. Que Você tá sonha naquele isso? sonho, que você tá naquele mundo que era um pesadelo para mim. Pesadelo. Mas quando eu acordo, eu falo, ai meu Deus, ai, graças a Deus, Você eu sou sonha com mulher. a sua infância ainda? Sim, sim. E aí, eu sempre oprimida. E aí, quando eu vou me arrumar, eu vou beber na fonte de quem? De vocês, as minhas musas inspiradoras. Então, é por vocês que eu vivo. É por vocês que eu luto, que eu tenho forças. E aí, junto com isso, vem... Todo mundo ganha. Porque aí a todos nós educação ganhamos. ganha, o mundo ganha, o Brasil Aqui, ó. ganha. Olha. Léo Áquila se encontrou com autoridade para debater sobre violência contra a mulher. É isso, com várias autoridades, não com uma só. Eu tenho debatido com muitas autoridades. Você sabe que outro dia eu estava no Palácio do Governo, numa reunião com todos os secretários de governo, e só tinha eu de mulher trans. Aliás, tinha eu e mais uma ou duas mulheres, o resto era tudo homem. Quando eu cheguei naquela reunião, que eu sentei, que eu vi o governador, a primeira-dama, que eu vi tudo... Eu, sabe quando você te dá um gelo na alma? Eu falo, Deus, e agora? E se eu não tivesse preparada para representar agora? E se eu não tivesse estudado? E se eu não tivesse empoderada? Eu ia ser engolida naquele lugar. Engolida, porque você pensa Porque que a gente tem que provar sempre Claro. mais e mais e mais. E nós você mulheres. acha que chegando lá eu não vi os olhares preconceituosos de alguns? Claro que eu sim. vi, eu sei detectar, eu sou perita nisso. Mas fina eu estava, fina eu fiquei, sentamos, todo mundo falou, todos os secretários falaram. Quando o governador me deu a palavra, é uma pena que esse tipo de reunião não pode ser filmada, mas eu dei um show. E já comecei com a minha fala dizendo para eles, porque já tinha tido piadinha, já comecei a minha fala dizendo, estou muito orgulhosa de estar aqui, uma mulher transexual que estudou e se preparou para esse momento, e como é bom não precisar ser a chacota de vocês para poder falar. Nossa. Na hora, sabe quando a sala emudece? Aí eu dei meu currículo. Prazer, meu nome é Leonora, pode me chamar de Léo Áquila. Eu sou uma mulher transexual, eu tenho 3 faculdades. Porque se eu não falo isso, as pessoas pensam que eu sou puta. Porque não adianta ter faculdade. Porque o rótulo é esse. E eu tenho que mostrar que não é. Outro dia, a Nicole Balls me perguntou assim, nossa, mas por que toda hora você tem que falar que é formada? Porque eu preciso reafirmar a mulher que eu sou. É só por isso. Não é que eu quero ficar aparecendo e ostentando os meus diplomas. É porque eu tenho que lembrar para as pessoas que eu não sou prostituta apenas. Que apenas não, porque eu nunca fui, né? Não. Mas que travesti não pode ser só prostituta, pode ser outras coisas também. Hoje nós temos grandes exemplos. A gente tem a Nani People, que é uma bela de matriz. A gente tem a Carol Marra, que é outra atriz que está na Globo, inclusive numa novela. A gente tem tantas trans que são maravilhosas, advogadas, médicas. Hoje a gente pode, mas na minha época a gente não tinha essa referência. Na minha época, e foi esse o rótulo que perdura para muitas, até hoje a gente sofre na rua as consequências, travesti tinha que ser prostituta, porque não tinha outra oportunidade, outra referência. A gente só aparecia na televisão em situações muito pontuais, daquela travesti que roubou o cliente, que saiu com o Ronaldinho, que levou droga não sei para quem, eram só essas coisas. Hoje não. Hoje, olha, Nani, você é uma pessoa muito querida com a gente, uma das madrinhas, né, que a gente tem. Mas talvez um tempo atrás eu não estaria sentada aqui para você não ser rechaçada. Hoje não. Hoje nós somos mais respeitadas. Hoje eu sou uma coordenadora de gabinete extremamente respeitada na Câmara. E isso é relevante. Mas isso é fruto de uma luta que foi muito árdua para que a gente chegasse até aqui. Muito difícil. Quando você olha essa imagem e lembra de toda essa história, qual que é o sentimento? Ai, essa imagem me dá vontade de chorar. Você acredita? Essa imagem me emociona porque eu estou no comando de uma equipe em nome de um vereador que confia em mim, né? Estou ali apresentando propostas e projetos para resolver problemas da sociedade. E quando eu olho essa imagem e eu penso, se eu não tivesse tomado essa decisão, sabe onde eu estaria? Na TV. Mudando o quê? Mudando nada. Olha ali só a frase. Um dia me disseram que eu não chegaria lá. Estavam mentindo. E vou até onde eu e Deus quiser. Sou capacitada sim, sou forte sim, sou a voz de muitas mulheres sim. Sigo firme e forte. É isso. Hoje eu li isso e foi assim, foi impactante mesmo. E a gente, às vezes, olha a história e quando você está representando uma bandeira, você para e respira fundo e fala assim, caraca, eu consegui. Né? Mas você sabe que eu tenho um sonho. Qual é o sonho que você tem?
que é um sonho barra missão. Mesmo sendo uma mulher transexual, eu quero muito um dia que o Brasil olhe para trás, principalmente as mulheres, e diga: de onde nós menos esperávamos, surgiu a solução de muitos problemas, e uma transexual é a voz da mulher brasileira. Porque a mulher, para mim, é prioridade de mundo, de vida. Nada me importa tanto quanto a mulher hoje em dia. E hoje está tantos casos de violência, né? Eu O fico tempo todo, extremamente feminicídio. Isso incomoda, mas incomoda tanto nós mulheres. É revoltante. É revoltante. Eu, como apresentadora, você sabe, há 31 anos eu faço televisão ao vivo. E sempre criei espaço para as mulheres. Eu tenho roda de mulheres, que é espaço para toda e qualquer mulher, sempre. Né? E apaixonada pelo universo LGBTQIA+, todo mundo sabe disso. Né? Que eu acho também que não precisa ficar falando, né? Todo mundo sabe. Para mim, o que importa é vocês sempre souberam. Entendeu? Eu nunca, na minha vida, longe de mim, nunca, pelo amor de Deus. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, que eu tinha 8 anos, 8, 9 anos de idade, meu melhor amigo era gay. E meu melhor amigo, minha vida era o Jones Costa Guerra. Lembro direitinho. Criança crescemos. Depois ele foi embora para o Rio. Anos se passaram, fui para o Rio de Janeiro. Né? Ganhei como garota, gata da cidade do Rio de Janeiro. Em 89 fui capa da Playboy. E um dia passando na Lapa, nos Arcos da Lapa, eu olho e deparo com uma trans. Era ele, o meu melhor amigo de infância. Nossa, você reencontrou. Era ele. Eu levei um choque. E eu fiquei mais em choque por ele, né? Que era ela, estar se prostituindo. Nossa. Mas era muitos anos atrás. Eu tenho 53, você imagina. E era muito grosseiro, né? Era aquelas coisas, aquelas roupinhas meio colocadas, peitinho colocado meio falso. Na época começaram a colocar, injetar, né? Silicone líquido, que fazia mal. Né? O que eu fiz? Quando eu descobri, que eu identifiquei que era ele, eu retirei ele de um ponto de prostituição, peguei, conversei, levei ele para minha casa. Ele trabalhou para mim, ele ficou morando comigo. Ele ficava cuidando da minha casa, administrando tudo para mim. Eu viajava o Brasil todo e lá ele ficou. E depois, né, ele não conseguiu sair da prostituição, mesmo tendo trabalho, casa, moradia, estando comigo. Aí eu descobri que depois ele estava pegando roupas minhas pessoais e indo se prostituir, sabe? Aí aquilo eu fiquei chateada com ele. Aí eu falei, olha, Jones, não vai dar certo, você não gosto. Ele pegou minhas calcinhas, sabe, amiga? Pegou calcinha, roupa. Sim. Então, assim, eu fiquei chateada por isso, porque assim, já estava morando comigo, trabalhando e fazia as coisas escondidas. Então, por esse motivo, ele deixou de trabalhar comigo. Mas pouco tempo depois, um ano e pouco depois, eu estava na minha casa e é como se eu escutasse a voz dele me chamando. Parece que eu escutava. Então eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo, sabe? Alguma coisa está acontecendo. Aí eu liguei para Minas Gerais, para a tia dele. A mãe dele é governanta de uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro, a mãe dele. Quando eu liguei, ele estava internado no hospital. Ele estava HIV, soro positivo, já no Rio, em fase quase terminal, né? Porque quando veio o HIV naquela época era muito agressivo, era muito difícil, né? não tinha nada, né? Perdemos muitos amigos, né? Muitos amigos mesmo. Então, por isso que eu falo, eu sou dessa época quando surgiu, quando aconteceu, que veio, infelizmente, né? E aí eu fui para o hospital, fiquei com ele, acompanhei ele até no momento que ele desencarnou. E a única coisa que ele pediu é que ele queria uma foto minha para ficar na mão dele. Nossa. Ele foi enterrado com a foto minha na mão. E as pessoas começaram a entrar em pânico. Não, você não pode fazer isso. Você não pode... Para! Eu falei, para. Ele era meu melhor amigo a vida inteira. Ele vai levar sim. Ele vai levar minha foto sim na mão dele. Para! Tipo o quê? Não, porque Nani, é horrível. Como você tá levando, deixando uma foto sua pra dentro de um caixão sem ter... Não tem problema. A amizade pra mim é acima de qualquer coisa. Se este é o sonho dele, tá com essa foto agarrado, se ele morreu com essa foto na mão, ele vai levar sim. E assim foi a amizade. E que segue, com certeza, outras vidas, o que se tem outras vidas nas próximas que virão. A morte não existe. Não existe. Por isso é só uma passagem, a gente está aqui de passeio. Isso aqui é uma trajetória, a gente tem que aprender. E eu acho que as pessoas têm que aprender. A única coisa que eu espero e torço para ver, estou com 53, eu espero que aqui 10, que as pessoas aprendam apenas a palavra respeito. Porque o amor a gente acha até quase impossível, né? Amar o próximo, né? É uma coisa tão fácil, gente. É tão fácil. É
tão fácil A gente amar, doar complica amor, tanto, né? mas assim, se aprender a palavra respeito, o amor já vem junto. Então, assim, é respeitar qualquer pessoa, não importa o que ela seja, a cor da pele, a cor, a raça, a crença, o gosto pelo futebol, comecem a cuidar da vida de vocês. Se cada uma pessoa começar a olhar, né? A gente tem que começar a falar as coisas olhando pro espelho, para refletir para você, né? Todo mundo fala, né? Aponta um dedo, olha, tem 3 virados na sua cara, mas parece que isso é brincadeira. Não, gente, aprenda a respeitar. Qual a diferença da Léo, mulher, eu, Nani, mulher, a Camila, mulher? Nenhuma. Nenhuma, Nós mas estamos- nós todas juntas a gente faz A muita gente diferença. pode mudar muita coisa, né? A mulher pode dominar esse mundo. A E mulher esse é a é o nosso maioria. sonho, não é? É um sonho, mas a gente vai chegar lá. Nós E aí, vamos. com mais inteligência, com mais delicadeza. E com mais né? eu acho que a mulher tem uma mais coisa diferente. essência. Com mais, A né? mulher tem um É tão mais diferencial, do que um gente. corpo. A mulher tem um Eu acho diferencial. bacana. Ela consegue trabalhar os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não perde o emocional. Isso. Então, isso dá o diferencial da mulher. Ter o racional, mas ela não perde o emocional. Ela consegue ter um olhar humano. Verdade. O homem, eu sei que ele é frio, tanto que o homem é aquela coisa da caixinha, né? Ele pensa naquilo, ele foca naquilo, ele é aquilo. A mulher não. Ela tá aqui, ela tá falando no telefone, ela tá olhando ali, ela tá conversando, ela tá observando, ela sabe o que tem que 360 fazer. graus. E ela é mãe. Então, eu acho que assim, isso é nosso. Ninguém tira isso da É gente. verdade. A mulher é um ser olhar supremo. diferente. Não, a mulher é um ser supremo. É um Com olhar todos, diferente. com todos os problemas que existem na classe, Sim. mesmo assim, a mulher é muito Mas eu acho que superior tá ao mudando homem. também, sabe, Léo? Eu acho que Tá mudando, tá mudando. Tá tendo mais conscientização. Eu acho que de Mais todos união. os lados, tá? Eu tô gostando de ver. Eu sou muito apoiada pelas mulheres. Se você andar comigo um dia na rua, você vai ver que de cada 10 pessoas que me param, 9 são mulheres. É maravilhoso. Que bom, né? É muito legal. Eu acabei de Você vir tá de tendo uma uma resposta. Então, eu acabei de vir de uma todo pesquisa, né, que a gente faz, pesquisa política, e a pergunta era se eu saísse candidata a deputada federal, pergunta para as mulheres, tá? Só para as mulheres, se elas votariam em mim. Você sabe o que elas respondiam? Com certeza. Claro. Unânime, todo mundo, com certeza, com certeza, com certeza. Eu fiquei impressionada com o resultado dessa pesquisa. Fiquei impressionada. Ah, é mágico, gente, vai. Para nós mulheres, a gente tem orgulho. Orgulho que de vocês, que são mulheres trans, que fizeram, que já nasceram com essa essência, com essa alma feminina, já nasceram mulheres e se transformaram e estão junto com a gente. A gente só tem a agregar. Eu acho que somos mulheres. Eu acho que a gente soma. A gente só né? soma. Eu estava te falando no começo da nossa fala que eu tenho muito problema com assédio sexual. Muito. Então ia eu sei perguntar na pele o que uma mulher E a sofre. parte dos homens, como É muito difícil, amiga. Eu não paro para falar com um homem na rua. Às vezes o cara pode até ser legal, mas eu passo a vez. Eu vejo o homem, eu saio, eu atravesso, eu desconverso. É Porque coisa de para mulher mesmo pensar, ó, o homem, ou ele vai me assediar, ou ele vai me agredir, ou eu vou virar chacota na boca dele. Né? Então, eu só tenho essas 3 alternativas. Muito raramente tem um cara decente para eu conversar. Então, como eu não vou ficar dando murro em ponta de facas, quando eu saio para a rua para falar com as pessoas Conversar, sobre conhecer. política e tal, eu já não falo com homem. Até porque os meus projetos são todos para mulher, para a classe LGBT. Eu não tenho projetos, a não ser o educacional, que é universal, eu não tenho projeto para o homem. Não sei nem o que falar com o homem. Meu negócio é a mulher. A mulher não. A mulher, ela me acolhe, ela me para abraça, pra ela ouvir. me beija, eu posso apertar, eu posso... Uma mulher é uma coisa A gente vai conversar de maravilhosa tudo, né? comigo. Nós vamos tudo, conversar de tudo. de tudo. A gente vai Agora, conversar sobre tudo. O meu motorista, ele sofre, porque ele é um homem heterossexual que entendeu a minha aflição com o assédio e ele tenta ser, ao mesmo tempo, meu segurança. É uma protetor. loucura. É assim, hoje, ele não deixa nenhum homem fazer foto comigo se ele não estiver atrás de mim. Porque é impressionante, todo homem que pede para tirar foto comigo passa a mão no meu bumbum depois. Ou me abraça o suficiente para pegar na Gostar. polpinha do meu seio. E aí, aquilo me deixa tão nervosa. Por quê, Nani? Porque se alguém vir aquilo, quem que é a culpada? Você. Eu. Quem que é a Claro. vagabunda? Você. Eu. E aí, para evitar esse tipo de coisa, a gente evita falar com o homem, evita fazer foto com o homem, mas quando tem aqueles que, deixa eu fazer uma selfie com você, que vem com a mão atrás de mim, ele já corre atrás de mim, o Marcelo, para me proteger. E para ser de testemunha também. Sim. Outro dia nós fomos fazer um trabalho político numa cidade X aí, que eu não vou falar para não colocar também tudo a perder. O vice-prefeito me assediando o dia inteiro, no final do dia me rouba um beijo na boca
E bem na hora eu gelei, porque a gente congela na hora, porque eu falei, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar que eu não dei bola, que eu não queria, que aquilo foi um assédio, foi um abuso desse cara? Como que eu vou explicar? O cara casado, como que eu explico isso? Nossa, Léo. Então eu prefiro... Aí nessa hora você fala, tem que se calar. Porque... Esse é o problema nosso, das mulheres. A gente tá sempre calando. Olha que revoltante, tem que Mas se é calar. revoltante, porque assim, se você fala e não tem testemunha, vão dizer que você está mentindo. Eu entendo as mulheres 100%. Por isso que eu tô falando, por isso que muitas mulheres vítimas de violência sexual, de maus tratos, de tudo, ela cala, ela fica no silêncio, ela passa a fazer parte da vida dela a solidão. Ela se exclui do mundo. Por isso. Porque não somos ouvidas. Exatamente. Entendeu? Mas a gente está começando a mudar essa história. Nós vamos mudar. Nós vamos mudar, com certeza. Vamos mudar, gente. E eu A gente tô na batalha com vocês porque é uma dor que para em mim também, que me atinge diretamente também. E você ainda, mulher trans, sofre mais ainda, com Sofre, certeza, mais sofre. preconceito que nós mulheres. Não, Sofre ela muito. sofreu todos os tipos de Você preconceito, tem, todos. Estuda projetos de leis, ou mudar até a lei que está em vigor aí de proteção à mulher. Que já não está mais funcionando tanto, né? né? Que não- Foi legal, fez barulho, mas quando você olha para o contexto histórico da Lei Maria da Penha, por exemplo, você vê muitas falhas. Então a gente precisa, na pode verdade, ter não é essas brechas, invalidar. né? A gente não pode Muita invalidar, brecha. mas a gente tem que tampar essas brechas. São Tem brechas. muita coisa para fazer, tem que reformular Atualizar. a ideia. E detalhe, a lei tem que ser duríssima com esses caras. Porque quando a gente fala de abuso, só me roubaram um beijo. Mas tem mulheres que estão sofrendo coisas gravíssimas Gravíssimas, né? e que não pode denunciar porque tem medo. Sim. Então a mulher precisa ser Ameaçada, coagida. ameaçada muito. Tem Então a mulher gente que precisa acha que a muito culpa é rir. dela, até quando ela Provar, vai, quando Mas ela tem vai outra reclamar, coisa. ela já foi tão... Mas Em todos precisa, os setores, mas né? precisa Na verdade. intimidar Essas esses vezes. homens. Precisa intimidar esses homens. É um massacre Eles- emocional, Eles né? precisam ter medo. Eles precisam saber que se eles fizerem alguma coisa e essa mulher denunciar, eles estão acabados. Mas ela tem que ter prova, né? Porque a desculpa dos homens É isso. mas tem mulher que também Ela vai lá, vai quis, falar que eu assediei, provoca. não assediei. Não, mas a mulher, quando ela chega nesse ponto, ela já tem tudo documentado. Então, a lei tem que ser muito rigorosa, tem que ser muito mais dura do que é agora. Olha, a gente acabou de ver um caso Eu do ia desembargador. citar isso. que Essa semana chegam duas pessoas, uma pessoa agredida, machucada, que apanhou, e aí a pessoa vai embora porque tem que provar o quê? Provar o quê, né? E a outra Então. também foi vítima de Tem que violência. provar o Foi quê? foi jogada na Duas. cobra. Então, é Duas. aí que está o problema, né? Eu não entendo. Hoje eu assisti aquilo e eu fiquei assim, mas ela tem que provar o quê? Todos os setores da sociedade. É machista, vivemos num país machista, essa é a realidade. Aí é que tá a dificuldade, né? E mesmo você estando lá dentro, você vai propor a lei, mas vão ter a maioria de homens. Então, que mas tem essa é uma história que a gente acatar começa a essa mudar ideia. agora e que as mulheres precisam entender. Sabe por quê? As mulheres estão vivendo sob leis que foram pensadas por homens que não sabem o que é ser mulher, não sabem o que a gente passa, né? E as mulheres que são cis piorou, que nem é tanto meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher que eu me assumo essa mulher, né? Eu me empodero essa mulher. Mas você tem muitas legitimada amigas pelas também, mulheres. amigas cis, que você sabe muito Claro, bem. tenho mãe, tenho irmãs. Irmã Então, é isso. É o universo. Mas aí, as mulheres, por que as mulheres sofrem mais? Porque quem está decidindo por elas São homens. São os homens. A gente precisa reverter essa Reverter situação. essa Não, e aí Por a gente exemplo, escuta. você sabe que tem uma coisa que vai dar uma briga quando eu estiver lá, mas eu aceito a briga, que é, eu não acho que a mulher deve se aposentar com mais de 55 anos. Não dá. Ainda mais no Brasil, que a mulher sofre tanto, trabalha tanto. Quantos pais abandonam a mulher com os filhos e ela tem que se virar Verdade. sozinha? Mulher sempre tem jornada tripla. Até nas profissões mais elevadas um pouco, a mulher é obrigada a andar de salto. Um homem não sabe o que é isso. Não sabe o que a coluna da gente sofre. Uma executiva não pode se dar o luxo de falar, vou de tênis. Não pode, porque ela vai ser rechaçada. Ela falou tem que isso estar lá ontem. de salto, ela tem que estar ali naquele Impecável. posto impecável. Sabe, a mulher tem que cuidar do cabelo, a mulher tem questões hormonais que o homem não tem. A mulher sofre 10 vezes mais que o homem. Por que aposenta quase juntinho ali? Mudaram há pouco tempo, né? Não, mas tem que mudar mais. Tem que mudar. Para mim, a mulher aos 50 anos tinha que ter um plano de governo que prestigia a mulher a partir dos 50 anos de maneira nunca visto nesse Brasil. Tem que ter. Porque a mulher precisa de cuidado, senão ela chega aos 60 anos para se aposentar esbagaçada. O homem não chega assim.
O homem não passou nem metade do que a mulher passou aos 60 anos. A Ele mulher faz, já valeu por 3 vidas aos 60 anos. Porque ela cuida de tudo, né? Então por que tem Mulher que... rei da Não, família hoje, muitas não. coisas. A mulher né? precisa ser prestigiada depois dos 50 anos e eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. Certo, maravilhosa. Agora vamos lá, Amei Camila, vamos isso. espremer um pouco mais? Amei. Chegamos no momento cara a cara, viu? O momento cara a cara não tem escapatória. É uma eu pergunta, passaria aqui a noite inteira ouvindo. é uma porque, olha, pergunta e uma incrível. resposta bem objetiva, bem direta. Como se combinado? diz lá na Bahia, eita lasqueira. Vamos lá. Momento cara a Vambora. cara. Momento cara Ó, a cara. tão bom esse nosso momento do nosso Bestcast, que já temos uma coluna social. Fala. Já temos. Conta Temos tudo. uma coluna. Temos Virou? uma coluna só para falar do momento cara a cara. Onde? Na coluna dos famosos SA. Famosos S.A. já Adoro. tem. O Famosos nosso S.A. quadro aqui já virou Uma coluna Sim, exclusiva, Jesus. aonde todas as respostas Imagina o que tem de pergunta, então. A minha, E a- vida, a minha vida é um livro aberto, vem Sem quente que eu tô páginas. fervendo. Amor, cuidado que você vai perguntar aqui. Eu respondo, eu já falei. estão. Vamos lá. Profissão que jamais teria. Prostituta. Médico. Se pudesse ser alguém por um dia. Eu seria presidente do Brasil. Seria eu mesma amanhã. Eu mesmo amanhã. Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Ai. O que tira seu sono hoje? A violência contra a mulher. Nossa, é uma palavra, tem que ser, né? Mas eu acho que a miséria que o nosso país está passando no momento, acho que é uma das coisas que tiram o meu sono. A viagem da vida. Pra Brasília. Olha, Vocês entenderam, né? você vê que... Bom, Determinação. é pra Bahia, lógico, sempre. Oh, meu rei. É pra Bahia, sempre. O maior medo. Morrer antes de deixar a minha missão cumprida. Sempre é isso, né? É a gente morrer sem conseguir realizar o que a gente planejou a vida inteira, né? Eu acho que Legado. é. Ligado. Com que gasta mais dinheiro? Sapato. Ai, eu sou viciada. Boletos. Apelido de infância. Léo. João. João, adorei. Eu sou o João Paulo, né? João. João. Gostei. Gostei. Me aguarde na TV. Elogio. Meu pai, agora pronto, já era. O elogio mais estranho que já recebeu. Nossa. Me chamaram de biscate, adorei. Um biscate, você adorou. Eu fechei uma menina no trânsito. Só biscate. Pelo menos tá me vendo como mulher. Arrasou. Não lembro. Não sei, cara. Elogio mais estranho? Qual foi o elogio mais estranho que você recebeu? Ultimamente, uma cantada assim? barata. Eu tava num estádio de futebol, menina, né? Mocinha. Menina. Sei lá, uns 13 anos. Aí eu passei assim, aí um falou assim, nossa, daria tudo pra ser um par de piolhos, pra estar nesse cabeleira. Que brega. Cantada brega, né? A gente ia colocar. Aí eu falei assim, você morreria em menos de um minuto, porque eu odeio piolhos. Sabe, desde sempre. Olha lá aí. Mas se a gente for perguntar aqui a melhor cantada que recebeu, esses dias a gente riu um bocado, hein? Eu recebi uma cantada engraçadíssima. Então, Vamos uma cantada muito lá. engraçada. Vamos lá. Será que eu lembro, Mila? A melhor cantada que recebeu, e essa vai pra Nani também. Vai, Léo. A melhor cantada que eu recebi, um cara parou com uma perua véia, caindo aos pedaços no farol do lado do meu carro e falou assim, Ê, Loura, qual o seu nome? E ficou insistindo nisso, né? E aquilo foi me irritando. Eu tava toda bonecona, toda linda. Aí eu abri o vidro, assim, mais e gritei. Ele falou assim, qual o seu nome? Eu falei, João. Aí ele fez assim, porra, eu nunca vi um homem tão lindo. Cantada bacana. Tá tudo bem, legal. Você. Eu não levo cantada, não. Eu dou a cantada. Não, para. Para, eu não lembro disso. Eu não lembro Para direito com como isso. foi. Não te chamaram de Pergunta, Thiago Leifert? né? Eu não lembro. Já, foi. olha, já. Mas Foi é assim, cantada, gente. vamos fazer uma parceria? Ah, tá. Mandaram pra mim no meu direct.
Vi que você tem muitos seguidores, tudo. aceita uma parceria? Vamos fazer uma parceria? Eu já pensei em passar pra Camila, né? Que ela cuida dessa parte, né? Eu falei, parceria de quê? Ele falou assim, eu entro com a aliança e você divulga o namoro. Como assim? Boa, cara? foi boa. Eu achei muito criativa. engraçado. Mas criativa. Muito bonitinho. Foi A Camila que Mas, fofinha. mas aí queria você, eu queria Muito se bonitinho. autopromover aí, usar Não, divulgar o usar seu nome. namoro. divulgar o namoro. Namoro, Eu né? entro com a aliança. Olha só. Você não tá teve vendo, essa amiga? criatividade, vai. Aí eu falei, continua conversando só pela Eu não, criatividade. Cortei Olha ali só. nem resposta teve. Olha, Vamos lá. Bloqueado. 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 Perdoaria uma traição? Já perdoei. Perdoaria. Não perdoaria. TPM é o nome disso, perdoei. Ai, não. Não. Perdoei, não Não. perdoou. Ela Eu já não não. deixa brecha pra que nada. Traição, pra mim, acabou. Porque Eu- eu não traio porque vai trair. Não perdoo, não. Também não. Também não. Acho complicado. Hoje chegar em traição é porque já não tá rolando mais respeito, sentimento. Tem que terminar. Já foi traído? Já foi. Sim, já fui traído, já traí. Não é legal. Já traiu? Acho que não. Foi traída? Já fui traída. Várias vezes. Ranço Vou de nem alguém contar. famoso? Ranço de alguém famoso? Eita. Nossa. Tem tempo? É que eu sou. Cara, sabe o que é? Você vai me entender. Eu sou tão de perdoar e esquecer que eu não consigo lembrar. Eu já fui magoada por muita gente, mas quando eu perdoo, eu jogo o véu do esquecimento. Juro por Deus, eu sou assim. Com Isso todo é mundo. nobreza de alma. Pra que eu possa caminhar minha vida tranquila, entendeu? Então eu não consigo lembrar. Porque eu perdoei. Ai, Ah, gente, você eu quiser- lembro o nome, o sobrenome e o RG na próxima vida. Ah, Nessa ó. próxima encarnação, vou Não, lembrar. e eu posso fazer um serviço pra Léo e dizer nomes de pessoas que não foram legais com ela. Posso dizer, se ela quiser. Ela esqueceu, eu ele lembra lembro. você. Mas eu já É. perdoei. Ela você perdeu, já Mas falou. deixa pra lá, né, Léo? Eu não tenho mágoa de ninguém. Tem cantora não. gospel. Você sabe que eu sou tão assim que se você pegar uma música minha que chama Princesinha da Favela de 4 anos atrás, você vai ver que o refrão eu canto: tá perdoado, tá tudo perdoado, eu não quero pra ti o que não quero pra mim, vamos todos resistir, cada um cuida de si. Olha o pra que refrão. rancor, Tá né? E você? perdoado, tá tudo... Bom, Teve a treta com quem? eu tive treta aí com algumas pessoas. Eu acho melhor não citar nome, porque a gente também vai promover a pessoa aqui. Eu vou chegar a citar, né? Não, eu A quero gente só tem com- alguns cri-cris aí que, de repente, plantam notas, a gente dá a nota, de repente fala sobre a pessoa e a pessoa vem e quer processar a gente de uma notícia que ela mesma produziu. A gente acaba descobrindo que saiu dessa pessoa mesmo. Ai, vazou tal coisa. E que a gente sabe que não vazou, né? Ou é a assessoria, ou é a própria pessoa que manda a notícia pra gente. A gente vai lá, dá a notícia, com 3 dias, aí vem a assessoria. Não sei se você citar o nome dessa pessoa, você será processado? Eu falei, bom, se me processar, filho, tá lascado, porque não vai ganhar nada. Só canseira. Só vai dar trabalho. E prejuízo, né, pra pessoa, que a pessoa vai ter que pagar advogado, né? Todo um processo. E não vai receber, né? Melhor não. Acho que é melhor deixar quieto. Prefere- Mas por via das dúvidas, eu não cito o nome também. Tá porque bom, não também vai vale não, a que vai pena. outro processo não. Prefere dar ou receber presentes? Prefiro dar. Eu não gosto de receber presente, não. Não? Não, porque eu não preciso de nada, então eu não fico feliz com nada. Nossa. Mas eu adoro ver as pessoas felizes. Então, você acredita? Eu vou contar um segredo. Eu vou me queimar com tanta gente. Mas os presentes que eu ganho, eu dou. Porque, ó, se você me der um presente, quem tá feliz? Eu e você. E se eu der para mais alguém? Somos 3 felizes. Bom, eu... Se a pessoa não souber, né? É. Quem te deu. Porque se souber... Mas eu sou bem semelhante a Léo, assim, na questão de não... Se a pessoa não de lembrar, não gostar descobri, Léo. de receber presentes. Mas eu não tenho a ideia nobre dela. Não é. É porque geralmente nunca acertam os presentes que me dão. Então eu não gosto de receber presente. Eu prefiro presentear do que receber presente. Só Porque não geralmente não dão coisas legais, não dão coisas que eu gosto. Eu não ligo, eu só não Entendeu? gosto de ganhar flor cortada. Flor Olha, cortada? então vamos É, emendar gosto de flor já viva, a da terra. próxima. Ah, tá. Então Vendo já aí? vamos emendar a próxima pergunta, começando por aí. Qual foi o presente mais estranho que recebeu? Eita. Um sapo quando costurado. Opa! Posso responder enquanto você pensa? Vai lá, um Léo. pinto de borracha. De sex shop. Achei esquisito receber um negócio de presente, assim. Chegou uma caixa linda. Falei, nossa, que legal, né? Abri.
Falei, que é isso, gente? Eu nem aguentaria aquele tamanho. Ai, gente. Eu acho que coisa de casa. Coisa de casa. Sabe? Coisa de casa. Panela. O espremedor de cebola. Pra que isso, minha gente? Pra Pra você espremer espremer a cebola. Amor de assim. Deus, eu nem cozinho, eu não sei cozinhar, eu mal frito um ovo. Depende de quem mandou, foi uma proposta Né? pra você fazer um jantarzinho. Eu queria meu cozinhar filho. pra você. Meu filho já respondeu. Meu filho, minha filha, não vai dar Em certo. quem você pensa quando você escuta a palavra bem-sucedido? Nossa, Oprah Winfrey. É uma das minhas grandes referências. Que mulher forte, linda, corajosa, poderosa. Eu quero ser a poeira do sapato dessa mulher que eu já vou estar bem sucedida. Poxa, tem vários, né? Em vários setores, mas acho que o Barack Obama, acho que é uma pessoa muito bem sucedida, né? O que você escreveria em um outdoor? Com certeza. Ah, eu pensei que você ia colocar voto em mim. Não sou candidata a nada, só tô pré-candidata. Sou pré. Não, mas é. Eu colocaria. Respeito. Respeito. Que é o que todo mundo Acho que precisa. né? Um pedido ao gênio da lâmpada. E Esse gênio da lâmpada seria Deus? Da lâmpada seria Deus? Pode É pôr tipo parecido assim? É um gênio da lâmpada. É um Eu gênio. ia falar pra ele, volta. A gente tá precisando. Pelo amor de Deus, volta logo. Não demora. Esse mundo tá ficando perdido, mas volta. Salva esse mundo. faço as palavras dela. Se você tivesse mais um dia de vida para Só terminar, um dia. só um dia de Eita, vida para ó, terminar o ó, nosso cara a cara, Pergunta, Senhor o que Jesus. você faria? Como seria esse Seu dia? último dia. Eita, Lele! Como seria esse dia? Com seres humanos tão complicados, tentar resolver o problema da humanidade, que era meu sonho, né? Em um dia, eu só ia falar, cada um cuida da sua vida, por favor, que já vai estar bom demais. Eu iria, sei lá, eu iria Pra Bahia, meu rei. pra Bahia, ia ficar ao lado da minha mãe, não sei. Eu já ia ver que nada do que eu, né, sempre quis, não iria dar tempo pra fazer. E fazer o quê, né? Tomara que desse tempo pra eu pegar um avião e ir pra Bahia e ficar com a minha mãe, minha família, né? No preço que tá passando, Né? a gente ia ficar esperando Né? ali, vamos pagar mesmo. Não, mas era o último dia, a gente já põe já mais um boleto, que esse aí iria ficar, né? E o maior objetivo hoje? Bom, é dentro de tudo isso. É dentro de tudo isso, mas eu tenho um objetivo muito claro, que é reposicionar a mulher no país, para que ela seja reconhecida mundialmente como as melhores e mais fortes mulheres do planeta. Bacana. O meu né, na verdade, poder levar alegria ao maior número de pessoas possíveis. Então, ter um programa de TV, continuar na TV, esse é o meu grande sonho, é a minha grande vontade, né? É isso, muito bem. Arrasaram. Tudo bem que é só pergunta de $1 milhão, que não dá para responder assim, né? Mas a gente tentou. E o programa chegou, o nosso Chegou. Bestcast chegou ao fim. Muito rápido, né? Você viu como passa Nossa, rápido? voou o tempo. E esse programa é especial. Muito. Onde nós nos despedimos desse estúdio. E aí voltaremos em uma nova casa. Uma nova casa. Uma Aguardem. nova casa, aguardem. E por isso que a gente trouxe pessoas tão especiais hoje, porque é uma data importante onde a gente encerra Sim. uma jornada É um ciclo, né? e Um ciclo e inicia começamos a próxima. um novo. A próxima. Então, a partir do próximo programa, nós estaremos Um cantinho lá diferente. num cantinho diferente, cheio de surpresas para vocês e mais equipado ainda, trazendo uma estrutura ainda melhor para todos e muitas surpresas. Certo, eu só preciso antes, claro, das redes sociais de vocês. Me segue, se você digitar Léo Áquila na internet, você Sim. vai me achar. Mas eu tô com um problema no meu Instagram, porque como eu mudei de nome, né? Eu consegui mudar a minha certidão de nascimento e consegui colocar o meu nome feminino, sexo feminino, que é Leonora
Mendes de Lima, que é meu nome. Só que aí, a minha rede social, como eu queria muito que as pessoas entendessem que meu nome é Leonora, eu mudei meu Instagram para Leonora Áquila Oficial. E aí eu fui verificada com esse nome. Agora o Instagram não quer Não pode mudar voltar mais. para Léo Áquila. Então, assim, minha rede social, todas eu tô como Léo Áquila. Canal do YouTube, TikTok, tudo Léo Áquila. Mas quando você vai pro Instagram, as pessoas procuram Léo Áquila, não acham. Tem que procurar Leonora Áquila Oficial. Tá vendo? Você complicou? Compliquei. Você E podia olha, deixar do pessoal, Léo, entre aspas, Leonora. Mas tem um não é? fã-clube seu, muita Léo Áquila. mensagem. Então, mas você só que as colocar Léo pessoas... Áquila, vai no Gente, fã-clube cuidado dela. no Instagram, porque estão adicionando um fake, né? Uma pessoa Ai, que é meu Léo Deus. Áquila, que não sou eu, o meu é Leonora Áquila. E esse tá crescendo e eu Tá vendo? tô perdendo, porque as pessoas procurando Léo não acham. Aí adiciona esse outro. Vamos postar uma foto agora. A gente vai tirar aqui, nós vamos postar e marcar Leonora Áquila. Por favor. Leonora Áquila, isso E mesmo. sigam que tem mensagens incríveis lá. A sua rede. O meu é. Todas as redes sociais tá lá, @PauloNunesTV. Espero todos vocês pra gente trocar ideia. Cheio de É isso aí. atualizações, Camila? novidades. Camila Silveira Oficial. Sigam o nosso Spotify, todas as nossas redes também do podcast, o canal de cortes oficial, que é podcast Pestcast. E vamos continuar lá no Nani Venâncio Oficial. Todo mundo mandando pros amigos e fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. Certo, gente. Gratidão. Obrigada. Léo, sabe pelo que eu te convite. amo. Muito Te amo obrigada. muito também. Muitos Você anos também, já. sua linda. Paulinho também. Ai, Obrigada. eu que agradeço. Adoramos, tá? Ficamos muito felizes com vocês dois aqui. E pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração, 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Tchau! Amém. Tchau! Boa noite, Brasil! Boa noite.